Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que Deus possa abençoar. Nós estamos aqui mais uma vez, nosso Café Mais Palavra, né? Tempo precioso que temos, né? E com certeza, se você está vendo esse vídeo, é porque o seu coração está aí aberto para ouvir, né? Para você considerar, crescer, né? Ouvir, aprender. E o nosso coração também aqui está cheio de esperança, né? De que a palavra faça efeito no seu coração e abençoe a sua vida, que abençoe o seu coração, né? E que atravesse aí as entranhas, né, da sua alma, né? E consiga produzir aquilo que Deus quer produzir na sua vida. Que Deus abençoe a sua semana, o seu dia, a sua família, né? Que o Senhor te dê graça, traga cura, traga alívio e esperança, tá? Eu quero falar num tema hoje que está no livro de Romanos, né? E ele está no livro de Romanos 7, no capítulo 7 de Romanos, né? O livro de Romanos, carta de que Paulo escreveu aos Romanos, né? E tem um texto aqui, tem um verso aqui que é muito interessante, né? Que Paulo aqui no verso 24, né, do capítulo 7, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tá, o que é que Paulo estava querendo dizer aqui quando ele diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo estava dizendo aqui de um conflito que todos nós temos, de viver nesse corpo aqui, né? Nessa carcaça mortal, né? Que nos impede, que nos leva a ter sentimentos, nos leva a ter questionamentos, nos leva até ao fato de pecar, né? E inclusive ele diz aqui, né, muito interessante, né? Ele diz aqui: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Isso é muitas vezes a nossa luta, né? Porque eu estou lutando comigo para não fazer aquilo que eu não gostaria de fazer, mas eu me vejo fazendo aquilo que eu não gostaria de fazer. É quando eu manifesto, né, a minha ira, quando eu manifesto a minha indignação, né, quando eu manifesto as minhas questões carnais, sejam elas quais forem, né, que de fato eu não gostaria de fazer, mas hora ou outra isso acontece, né? Então ele diz assim: olha, gente, porque o que faço não aprovo, né? Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Bom, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Isso quer dizer o seguinte: que a lei ela é boa no sentido de dizer assim, ó, não faça isso, certo? Tá. De maneira que agora já não sou eu quem eu faço isso, mas o pecado que habita em mim. Isso é a força daquilo que habita em mim, né? Aquilo que está habitando em mim, né? Então, Paulo chega ao desespero de dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, irmãos, é o seguinte, de fato e de verdade, nós vivemos todos os dias um conflito, né, para vivermos aquilo que Deus quer que vivamos, aquilo que Deus quer que façamos. E, como eu já falei em tempos atrás, né,
na verdade, Deus não está muito interessado naquilo que nós vamos produzir no sentido de obra, mas Deus está muito mais interessado naquilo que Ele quer fazer em nós, para que a partir do que Ele faz em nós, nós possamos viver vida santa e justa, né? Ter a força para dizer não à minha vontade, né? E é isso exatamente que no mundo as pessoas estão buscando, dizer sim à sua vontade, sim ao que eu quero, sim aos meus instintos, sim porque eu quero ser, eu quero me identificar com isso ou com aquilo, eu quero me identificar porque eu me vejo, eu sou assim, mas eu me sinto de outro jeito e eu quero viver como eu sinto de outro jeito. Isso é escravidão. Né? Isso é escravidão. E Paulo diz assim, miserável homem que sou, porque às vezes eu entro nessa tendência de fazer alguma coisa que já era para eu ter largado, já era para eu estar sem isso já não era para estar fazendo efeito na minha vida, mas de vez em quando eu me deparo com isso, né? O que é? O bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse muitas vezes eu faço, né? Então existe aí de fato um conflito, né? E eu estava dizendo há um tempo atrás, na outra palavra que eu falei a respeito disso, que é exatamente o fato dessa dicotomia entre vida e morte, né? Para que alcancemos a vida em Cristo, precisamos morrer todos os dias. Somos entregues à morte todos os dias, né? Exatamente para que eu possa, em todo o tempo, glorificar o nome do Senhor, né? Mas Paulo nos traz aqui um consolo muito interessante, que está aqui no capítulo 8, muito interessante, né? Que ele diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que ele está dizendo aqui? Que ainda que eu esteja lutando aqui, eu não estou vivendo segundo a carne, eu estou vivendo segundo o Espírito. E eu sou justificado aí, né? Eu sou justificado. Não que eu tenha a permissão para fazer, mas que de fato existe sim essa dicotomia entre a carne e o Espírito, entre a vida em Cristo e a vida aqui nessa terra, né? E uma nos leva para um lado e a outra nos leva para o outro lado, né? Todavia, quando eu estou em Cristo, quando eu fui batizado em Cristo, eu fui batizado na sua vida e ressuscitado com Ele. Eu fui ressurreto com Cristo. Então, de fato, eu tenho uma nova vida em Cristo, no meu espírito. Mas a minha alma, ela precisa ainda dominar os meus impulsos. Mas eu sou já justificado, porque a lei do Espírito da vida, de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado. Então eu não estou mais debaixo da lei. Eu posso até cometer alguma coisa, mas eu não estou debaixo, né, dessa lei, né? Agora eu estou debaixo da graça de Deus, né? E a graça de Deus, ela é sobremaneira que, de fato, para eu ser justificado, eu não preciso fazer isso ou aquilo. Eu já estou e sou justificado, né? Não existe necessidade de nenhum outro sacrifício, não existe necessidade de eu fazer qualquer outra coisa para eu ganhar o favor de Deus. O favor de Deus já é me dado, já foi me dado. Agora, eu vou sim lutar, eu vou andar lutando todos os dias, nessa percepção de que miserável homem que sou, né? E que o corpo dessa morte ainda está aqui e eu vou ter que lutar com isso até o final. Eu vou lutar com isso até o final, não tem jeito. Eu vou ter que degladiar, eu vou ter que lutar, eu vou ter que combater,
né? Mas a lei do Espírito e de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então eu preciso crer que eu estou livre para não fazer aquilo que eu não posso fazer. Estou livre. Agora, pode acontecer, mas eu já não sou mais escravo. Eu sou um homem livre, justificado, perdoado pelo Senhor. Bem, fica essa palavra, fica aí, né, esse conselho para vocês, para essa meditação. Que Deus abençoe vocês aí nesse dia, nessa semana. Grande abraço.